Continuando a falar sobre alguns princípios da ética social de Calvino, hoje eu quero começar a destacar um tópico maior que terá alguns subtópicos e eu vou dividir para não ficar um vídeo muito extenso quanto a este tópico. Então, o tópico é o seguinte: somos administradores dos bens de Deus. O reformador escreveu: visto que nosso Pai Celeste nos concede todas as coisas por sua livre graça, devemos ser imitadores de sua graciosa benevolência, praticando também atos de bondade em favor de outrem. E em razão de nossos recursos virem dele, não somos mais que despenseiros dos dons de sua graça. Observem, tudo que temos provém de Deus. Somos então mordomos, somos despenseiros daquilo que Deus tem nos confiado. Então, dentro deste tópico maior, nós temos alguns subtópicos que vão convergir para um tema maior. O primeiro deles é que tudo pertence a Deus. Tudo que temos constitui-se em um depósito do que um dia teremos de prestar contas. Escreve Calvino: temos por de administrá-las como se de contínuo ressoasse em nossos ouvidos aquela sentença: dá conta de tua mordomia. E ele cita Lucas 16, 2. O princípio é que Deus nos concede bens para que os gerenciemos. Ele continua sendo o Senhor de tudo. Ele não abriu mão do seu senhorio. E quando nós pensamos em recursos, devemos pensar na questão não apenas de dinheiro, não apenas no aspecto econômico, mas o tempo que Deus nos dá. O tempo que Deus nos dá. Como usamos bem o nosso tempo. Recentemente, muitos de nossos colegas de turma se reencontraram de forma virtual e isso foi muito bom conversar com alguns amigos, alguns que nós não víamos, e, aliás, continuamos não vendo em termos presencialmente há muitos anos, mas não nos vimos de forma figurada, ainda que de modo audível e virtual. E na minha turma tem um dos colegas que eu respeito muito, é o reverendo Jurandir Storck. Eu tenho mantido um bom contato com ele, quase que diário. É muito bom conversar com ele. E eu estou citando o reverendo Jurandir porque ele sempre foi um sujeito muito estudioso. E eu dizia que ele era o mais estudioso da minha turma. Não sei se meu juízo é correto, porque a fundo eu não sei como cada um estudava. Mas ele era quem eu percebia sendo o mais estudioso. E eu sempre tive muita admiração por ele, porque a despeito de algumas dificuldades de saúde que ele teve durante o seminário, ele sempre foi um estudioso sério. Ele honrava muito a sua vocação. E eu hoje olho para trás e vejo eu poderia ter usado melhor o meu tempo de estudante, poderia ter estudado mais. E quando eu penso nisso, mesmo tendo colegas muito estudiosos, mas eu lembro sempre do reverendo Jurandir. Então, meus irmãos, o tempo é um recurso que Deus nos dá, a inteligência, as possibilidades que Deus nos concede de servi-lo. Então, nós devemos usar disso para glorificar a Deus, porque Deus é o Senhor de tudo. Tudo pertence a Ele. Então, isso, mantendo esse princípio em vista, vai nos estimular a um trabalho mais sério e íntegro e vai promover em nós um sentimento de dependência que nos distancia de uma possível arrogância fruto de acharmos que temos muito, que somos mais inteligentes, que somos mais bem-sucedidos, que temos maior facilidade para conseguir as coisas. Não importa. A ideia, o princípio é que tudo provém de Deus e Deus continua sendo o Senhor e nós teremos que prestar contas daquilo que Deus nos confiou. Este é um
princípio importante e eu vou me deter apenas neste vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.